Tá começando o bate-pronto aqui na Jovem Pan. O Corinthians está eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E não tem como eu abrir o programa desta quinta-feira sem chamar o homem, né? O Vampeta, né, Vamp? Só perde a aposta agora. Esse tá louco, irmão. E o Corinthians levar uma sapatada, 3-0. Igual o Pirado começou bem. Vai dar uma boa tarde. Abriu lá o Corinthians eliminado. E sabe qual que é o apelido do Independente Del Valle, Vamp? O quê? Matador de gigantes. Meu Deus. Eles chamam o Independente Del Valle dessa maneira lá no Equador. Gigante. Ontem o gigante não apareceu, Vamp. 3-0, e a gente tem que falar, não é normal o Corinthians ser eliminado numa fase de grupos da Libertadores da América levando uma sapatada do Independente Del Valle. Como disse o nosso amigo Pilhado, o Del Valle não é nada no cenário internacional, Vamp. Ele começa bem, Pedro. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno Prado. Senta aí, o cara fica meio transformado quando senta aí, né? Começou bem, pá, o gigante caiu, meu. Pá, vem com mais, viu? Um jogo ruim do Corinthians, o Cássio interviu, o Del Valle muito bem arrumado, bem treinado. O treinador Del Valle aí é um treinador bom, viu, Bruno? É. O argentino lá e pro time aí de futebol brasileiro, quando precisar de treinador. A nacionalidade dele? Argentino. Aí o Nilson fala que é milogueiro. Martim Anselmo. Time qualidade pura. O Corinthians deu um chute ao gol durante 90 minutos, né? Não criou nada, não fez nada. E o resultado foi justo. Poderia ter vindo com mais. Agora, na última rodada, vai brigar ali para ver se pega uma vaga de Sul-Americana. Olhando a tabela dos brasileiros, todos têm chance de classificar, menos o Corinthians. Uma rodada de antecedência já foi eliminada. É a situação do time, né? O Vanderlei ali tentando se explicar tudo, mas a verdade é que não tá. Fez aquela grande partida contra o Atlético Mineiro e ontem ficou devendo, lá contra o América Mineiro também. É o que se tem pro cardápio. Vexame do Corinthians. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. O que falar depois dessa eliminação do Corinthians precoce ainda na fase de grupos e uma derrota como essa? Fora de casa, 3-0 para o Independente Del Valle. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Anteontem, o Thiago Asmar fez um discurso de meia hora esculhambando o Vampeta. Pela ausência do Vampeta. Foi ou não foi? Foi. Tô certo aqui? Ele não olha a escala. Não importa. Esculhambando o Vampeta. Aí, hoje, depois de tudo que ele fez ontem, esculhambando o Del Valle, ele não apareceu. Nada contra o Pedro, está fazendo um ótimo trabalho, mas pipocou. Sem dúvida, o negócio de mandar videozinho, participar de longe, isso é cascata. É a mesma coisa que você quiser, quando o pessoal queria brigar com o Mike Tyson. Você fazia uma live com o Mike Tyson, o que você quer, cara? E não sei o quê, é isso ou não é? E longe, certo? Ou então o corajoso de telefone, você entendeu? Não, porque me segura. Ontem o Canelada ligou no celular do Vampeta. Então, eu só estou falando isso porque o Vampeta pediu que eu o defendesse. Defenda, professor. Então, eu estou falando isso. Agora, com relação ao Del Valle, a gente bancou muito que não era exagero eles se auto-chamarem de matador de gigantes. Não era exagero. Tem acontecido isso mesmo. Para eles, é muito importante dar cacetadas em times importantes do continente. Eu acho isso verdade. Mata gigantes, ele mata gigantes, né? O Del Valle, porque ganhou de várias equipes importantes. E quando a gente fala que eles são, digamos assim, estão orgulhosos disso, e tem que estar mesmo, porque você começa, é o conjunto da obra. Conjunto da obra. Você veja, o Brasil tem 12 vezes... Pedro, 12 vezes a população do Equador. 12 vezes. Você multiplica por 12 o Equador. Tá certo? O Brasil é maior 33 vezes em relação ao Equador. E o Equador só é maior do Uruguai. Entre todos os países que participam da Conmebol, o Equador só é maior em extensão que o Uruguai. Mas, claro, no quesito tradição, perde de goleada para o Uruguai. Então, no futebol, quando eles batem nesses times importantes, e o Corinthians é um deles, tem história, está no poderoso futebol brasileiro, eu sempre lembro o que o Nilson fala, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão. Eles têm que soltar rojões mesmo.
Ontem, antes do jogo, a gente falou aqui se o Corinthians conquistar uma vitória, tem que colocar a bandeira do Corinthians naquele monumento, que é a única coisa boa mais que chama a atenção em Quito é o monumento, porque, hipoteticamente, entre aspas, passa a linha do Equador. Então eles fizeram um enorme monumento lá de mármore. Então tinha que ter a bandeira do Corinthians. Como o Corinthians, depois daquele resultado ótimo em Buenos Aires, deveria ter colocado uma bandeira no obelisco. Era um resultado que ninguém esperava. Então, tomou uma pancada justa, tomou um totó, não viu a bola. É ajustadíssimo o time do Del Valle. Vampeta falou isso várias vezes na transmissão. Não, toque de bola mesmo. Toque de bola, um time bem treinado. Segundo gol mesmo. E, aliás, eu vou até roubar aqui o que disse o Vampeta, mas estou acreditando ao Vampeta. Ele disse que se trocasse as camisas, o Pedro e meus amigos, colocasse exatamente nesse time do Del Valle as camisas do Corinthians, com a estrutura do Corinthians, com a importância do Corinthians, o Flávio Prado daqui a pouco vai falar, já está mostrando a cara, dizendo que não tinha jeito. Não, tem jeito, mas você poderia brigar até pelo título, se jogasse o que joga. Tá certo? E só para fechar, Pedro, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Del Valle encararia muito bem 15. Os outros eu não sei, mas 15. Então não pode falar que não é matador de gigantes e cada vez, não é só agora time argentino que dá frio na espinha. Quando enfrentar time do Equador, vai dar frio na espinha. É isso. É o matador de gigantes. E tá todo mundo aqui no chat, viu, Vanderlei? Já que você apontou a ausência do nosso pilhado, destacando, pilhado pipocou. Além de ter menosprezado o Del Valle no programa de ontem, pipocou na edição de hoje. Ontem ele trouxe até maleta, né? Trouxe um monte de coisa, enfim, entrada triunfal no programa. Nós temos aqui uma arte para trazer um retrospecto do Del Valle contra equipes brasileiras. No total, 15 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados, 21 sofridos. Foi campeão contra o Flamengo na Recopa 2023, campeão contra o São Paulo na Sul-Americana 2022, eliminou o Grêmio na Libertadores 2021 e eliminou o Corinthians lá na Sul-Americana 2019. Tá aí o desempenho mais recente do Independiente Del Valle, pedra no sapato dos times brasileiros. Flávio Prado, muito boa tarde para você, Flávio. A fase do Vampeta não é boa, a gente sabe, só perde aposta. Ontem viu o Corinthians levar essa cacetada aí. E o Vanderlei tá aqui falando de tradição, de peso, de história, de camisa. Ontem o Corinthians, para mim, tá, Flávio? Vexame total. Perder pro Independiente Del Valle. Uma classificação para a próxima fase da Libertadores da América, vexame total. Não sei para você, Flávio Prado. Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Não, acho que vocês estão exagerando. Estão falando de Libertadores, competição que se fala espanhol. Aí não é a praia do Corinthians. Fosse pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Paulista, aí, opa, aí é vexame. O Corinthians já deu papelão com tanto time. Ele perdeu do Tolima na primeira fase. Ele cansa de tomar pancada aqui em casa. O ano passado ele não conseguiu ganhar do Always Red aqui, nem lá na altitude. Normal. Até no sorteio a gente já falava aqui, tá fora. Quando o Corinthians está bem, ele já é um animador de competição na Libertadores. Imagine do jeito que ele tá. Como é que vai ganhar do Del Valle lá, pô? Não dá, não tem jeito. Em cima do que o Vanderlei falou, com todo respeito, meu querido Vanderlei, se mete a camisa do Corinthians no Del Valle na Libertadores, o Del Valle não tinha essa campanha. Realmente não tinha. Então, deu o que tinha que dar. Deu a lógica. Eu não consegui ver o jogo. O Del Valle para ser campeão, se tem a estrutura do Corinthians. Eu falei isso, foi isso que eu falei. Não com a camisa do Corinthians. Hã? Com a camisa do Se invertesse os dois. Não, estrutura, mas sem a camisa. Continuava sendo Del Valle. Os jogadores Del Valle com a camisa do Corinthians. Não, aí. Jogando aquela bola. Camisa do Corinthians na Libertadores, aí não dá. Aí ia dar problema. Aí ia ser problema. Quem é o gigante do Brasil que tem quantas Libertadores? Tem mais quantas? Quem tem mais tem quantas? Paulo, Palmeiras, Flamengo. O Palmeiras e Flamengo adquiriu isso quando? Tem quantos anos isso? Os últimos 2. Mas quantas vezes? Os últimos 4 anos. Então, e daí? O Corinthians não. O Corinthians continua fazendo papelão.
Então, gente, normal. O Corinthians, ainda mais na fase que ele tá, como é que vai? Estamos disputando a bola aqui, por isso tem uma bola na tela. Tá o Vampeta disputando com o Flávio. Tá briga pela bola. Briga pela bola. E aí, quem vai ganhar é o Vampeta, né? Na bola. Por que é que eu vou encarar o Vampeta? Não. Então, mas voltando, só confirmando. Então, e eu tô falando, gente, eu tô falando com todo respeito, sem deboche. Imagina. Eu tô falando na boa. A realidade do Corinthians em Libertadores é terrível. A única diferença, Pedro, é que dessa vez o Corinthians perdeu na primeira fase. Normalmente ele perde ou antes ou nas oitavas. Então ele é rei de perder nas oitavas. Dessa vez perdeu antes. Mas normal, pra mim, super normal. No grupo do Corinthians ele ficar fora, normal. E também não vou me surpreender se o Liverpool ganhar aqui, ele ficar fora até da Sul-Americana. Tá aí, Flávio. Aí, Prado. se for isso, você está... Se não for, já viu, né? Corinthians, animador de festa, de competição. Animador de campeonato. De campeonato. Em torneio que fala espanhol, o Corinthians é animador de campeonato, mas com todo o respeito. Campeonato brasileiro, campeonato paulista, aí o Corinthians entendeu? Mas nesse tipo internacional, aí infelizmente não está no DNA do clube. É Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí tem Internacional, né? Tem Futebol Clube. Mas quando o Corinthians é o único que ele já define. Esporte Clube Corinthians Paulista, não sul-americano. Com todo o respeito, por favor. Deixa eu girar a mesa aqui. Bruno Prado, muito boa tarde pra você. Essa eliminação do Corinthians, Bruno, vexame ou já era algo esperado, já que o Corinthians foi eliminado pelo Del Valle na Sul-Americana lá em 2019, já tinha perdido em Itaquera. E aí, Bruno Prado, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. No jogo de ontem eu esperava que ia perder mesmo. No jogo de ontem era o normal, né? O jogo lá no Equador, o Del Valle é melhor que o Corinthians. E é melhor, como o Vanderlei falou, que quase todos os times da Série A aí do brasileiro, ou em cara, eu falei ontem assim, pra mim, 2 times, até quando o Pilhado estava falando que o Del Valle não é nada, que não sei o que. Nós avisamos. Que 2 times brasileiros, Trouxa, sim. Né? É bom que você diz também, né? Estamos falando de um trouxa, né? Então. Só Palmeiras e Flamengo. Todo respeito. Com respeito. Baita trouxa, né? Sempre com respeito. Claro. Palmeiras e Flamengo são os únicos times que nos últimos anos, não tô falando de toda a história, tô falando, 5 anos pra cá, mais ou menos. Que Palmeiras e Flamengo são os 2 brasileiros que claramente são melhores que o Del Valle e que alguns outros times bons aí da América do Sul. Os outros, você pode discutir, eu falei que ontem o desempenho do Del Valle nesses últimos anos, ele é parecido com o do Atlético Paranaense. Aí vamos falar, Atlético Paranaense no Brasil ele é melhor que quase todos hoje, nos últimos tempos. É um time que chegou na final da Libertadores ano passado, chegou na final da Copa do Brasil no retrasado, ganhou a Sul-Americana 2 vezes, assim como o Independiente Del Valle. Aí você pode discutir o Atlético Mineiro, aí você pode colocar um ou outro, mas os outros não, os outros estão abaixo. Ontem, no ano passado, Del Valle e São Paulo, a final da Sul-Americana, foi normal. Pega os últimos anos do Del Valle e os últimos anos do São Paulo. Foi fácil, foi um jogo fácil. Então, esse domínio brasileiro na Libertadores existe, claro, mas eu já disse aqui várias vezes, para mim é um domínio basicamente de 2 times, de Palmeiras e Flamengo, que são times brasileiros, então acaba sendo um domínio brasileiro. Mas dá a impressão de que, assim, todos os brasileiros são melhores que os outros todos. Não é isso. Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, sim, são os 2 que ganharam as últimas 4 edições da Libertadores. Aqui no Brasil eles também estão dominando. E aí, um ano ou outro, aparece um outro brasileiro melhor, como o Atlético Mineiro em 21, era um time muito bom. Quem sabe esse ano alguém aí chegue mais longe. Ano passado o Atlético Paranaense chegou, mas os outros são eventuais. Quem está sempre ali e que caracteriza um domínio são Palmeiras e Flamengo. Então, esse domínio brasileiro, é verdade, acaba sendo um domínio brasileiro, porque são 2 times brasileiros, mas não é um domínio de todo mundo, é um domínio desses 2 times. Mas tem que ter um asterisco aí, que é a desigualdade desses 2 países que você está falando no futebol. Sim. Brasil, que você tem razão com relação aos 2 aí, e o Equador. Quer dizer, não dá nem para... Eu não tenho o número de vezes que seria para multiplicar os caixas do Flamengo e os caixas do Palmeiras em relação ao caixa do Del Valle. Do Corinthians, do Grêmio, do São Paulo, isso, todo mundo. Eu até me surpreendi. Depois a produção no programa confirmou e ela estava certa. Quer dizer, a folha de pagamento de $180 mil. É a última informação que veio. $180 mil para um time que está dando pancada nos fortões por aqui no continente.
Tá certo? Quer dizer, então, tudo que o Bruno falou é correto, eu só estou colocando esse asterisco, porque você tem que olhar o cenário todo. Você está enfrentando ricões, né? E mostrando qualidade e competência e não está ganhando na base do apito, nada disso. Eu respeito, sim, porque eu acho que isso merece aplausos. Se é uma nuvem passageira de 5 anos, está acontecendo isso, mas se vai terminar a tempestade e vai embora, é uma outra conversa. É um trabalho profissional, né, Vanderlei? Então, mas nesse momento e tal, é ótimo. Mas nem se compara a folha salarial do Corinthians, por exemplo, com a do Del Valle. É isso, sim. Pô, lá é 900 mil reais, né? 900, 700, né? A folha 180 mil dólares. A folha de conta, todo mundo da Série A. Um Roger Guedes, um Yuri Alberto. Então, eu vi que o Piperno falou pra mim, 180 mil dólares, alguém falou. Se você botar por 5 1 milhão, pronto. $1 milhão de reais. $1 milhão. Roger Guedes. $1 milhão de reais, eles pagam todo o time lá que tá dando vareio nos grandões. Pô, tem alguma coisa errada aí. A folha mais baixa da Série A do brasileiro é maior que isso aí. E eu calculando assim, Bruno, falando assim, vamos supor que seja esse $1 milhão de reais, professor. É um plantel que tem em torno de 35 jogadores, você tem comissão técnica, você tem departamento médico, tem os funcionários. Então eu tava olhando assim, ninguém ali tá ganhando, chupando ali $10 mil, $20 mil, não. Aquele time ali. O salário deve ser mais ou menos assim, que ganha mais, deve ganhar 30 mil, 40 mil reais. Sornosa, talvez, né? Sornosa. Uns 40, 50 mil reais, porque se você tem uma folha de pagamento, não vai ter alguém que ganhe 300, né? E o resto ganha 10, 20, né? É o Independiente Del Valle, o matador de gigantes aí. O Flávio Prado já chegou com tudo aqui no programa hoje, falando que o Corinthians é animador de competição. E o Vanderlei até comentou, né? Se o Del Valle. Só internacional. Tá bom. Campeonato brasileiro e principalmente paulista, eu respeito muito. O Vanderlei disse, não, porque se o Del Valle colocar a camisa do Corinthians, chega na final da Libertadores. Flávio não concordou. Roubei o que disse o Vampeta ontem, achei muito interessante, porque eu concordei com ele. Claro, o Flávio já entrou aqui, se vestir a camisa não funciona, tudo bem, mas na observação do Vampeta, eu achei correto. Se invertesse e o Corinthians jogasse... Então, uma folha de 23 milhões de reais. Jogasse o que jogou, ou está jogando o Del Valle, jogou ontem, né? Poxa vida, encarar aí Palmeiras e encararia o Flamengo. Eu não falei se ganha ou não, mas... Ele já encara, né? Ele já ganhou recentemente desses times também, né? Já ganhou do Flamengo, não ganhou? Ganhou a Recopa. Copa agora no Maracanã. Futebol bem jogado, né? Já goleou o Flamengo de 5, né, Bruno? Já. Sim. Ele ganhou de 5 naquela Libertadores e tomou Grêmio. Time organizado. O time que o Del Valle não bateu ainda foi o Palmeiras, né? Palmeiras pegou numa Libertadores e ganhou as duas do Del Valle. Ganhou lá e aqui. Palmeiras ganhou as duas. O Grêmio também tomou pancada. Você pode observar que, se você colocar no papel, tem muitos grandões aí, não pode atirar a primeira pedra no Corinthians, não. Você vai deixar, Vampeta, o Flávio Prado falar desse jeito do Coringão? O Coringão é campeão invicto da Libertadores, já foi, né? O passado tá bom, o presente tá bom pro Flamengo e pro Palmeiras. Você vê que o Flamengo ficou 40 anos sem ganhar a Libertadores. O Palmeiras não ganhava há quantos anos? Desde 99. Nos últimos agora 7, 8 anos, que deu Atlético Mineiro, deu Palmeiras, deu Flamengo e... Flamengo não, mas o Palmeiras chegava sempre, pô. Agora o Corinthians não. Não, ganhar. Anima, né? E perde. Se eu te perguntar qual foi a última vez que o Palmeiras chegou antes de ser campeão, você não vai lembrar. É que só lembra que é campeão. Não, mas o Palmeiras chegou a ser vice-campeão, perdeu do Boca algumas vezes. O Corinthians não adianta. Como é que é, Flávio? Como é que faz? Chega, aquele chegou. Palmeiras tem 3, Palmeiras tem 3, Palmeiras tem 3... O Palmeiras tem 3, o Flamengo tem 3, o Santos tem 3. O Grêmio tem 3. Quem tem mais tem 3. São Paulo tem 1. Igual o Colo-Colo, igual o Del Valle, o Del Valle começou outro dia, quase tem igual a eles, que perdeu a final. Perdeu pro Atlético Nacional da Colômbia. Ia ficar 2 atrás dos Gigantes. Ia igualar o Corinthians no caso. Só que o Corinthians foi campeão invicto, né? E o Corinthians é igual o Once Caldas, o Colo-Colo, o São Lourenço. É uma vezinha só para fazer aquela coisa meio exótica. O São Caetano quase ganhou antes do Corinthians. O senhor sabe disso e sofreu muito. Torci contra mesmo o São Caetano. Se o São Caetano ganhasse, naquela época o Corinthians não tinha. Digo, meu Deus, só me falta São Caetano. Tem? Não, eu tenho. É da mó merda. Queria fazer os caras. É da mó merda. E já que você tá falando até com o sotaque carioca e tal...
o pilhado. Tem muita gente aqui no chat destacando que além de ter menosprezado o Del Valle, falou que o Del Valle não era nada, ele fugiu, pipocou, porque era para aparecer hoje, não apareceu, mas ele deixou um recado, tá? E nós temos o recado do nosso pilhado. Ó, eu tô acompanhando o programa aqui da estrada, indo pro Rio de Janeiro. Ô Flávio Prado, seu frouxo, bota também quando você falou que o Corinthians nunca ia passar do Boca e o Corinthians ganhou com o time todo reserva do Boca lá na Bombonera no ano passado. Seu frouxo, fala também do Red Bull Bragantino, que você falou que ia ser maior que o São Paulo, é um nada pro futebol brasileiro. Mas não, você acerta uma e quer tirar onda com a minha cara. E outra, Independente Del Valle, apostei hoje, todo mundo correu. Aposto com quem quiser, que não chega na semifinal da Libertadores. Não é um gigante da América do Sul? Então vai, aposta aí um dos bons que estão aí na mesa. Eu aposto que o Independente Del Valle não vai pra semifinal. Pronto, falei, vou seguir na estrada escutando tua lorota. Bom, duas coisas. Primeira observação importantíssima. Polícia Rodoviária. Ele estava dirigindo, federal. Gravando e dirigindo. Quer dizer, 7 pontos. Aí, se precisar dos dados do carro, eu tenho, sendo com o maior prazer, com uma questão de segurança. É claro, todos, né? Primeiro, isso não pode passar 7 batido. pontos. 10 pontos na carteira, né? Ah, não, 7. É o máximo. Então, 7 bom, pontos. de qualquer forma, uma bela multa nele, porque ele fez isso. Segundo, É reincidente. por telefone à distância, até uma galinha valente. Aqui ele pipoca, aqui ele afina. E o Vampeta, mesmo assim, comprou o barulho. Chamei ele, eu apostei com ele ontem no Canelada. Eu falei assim, ó. Del Valle? Depois que ele mandou esse vídeo aí, eu falei assim pra ele. Galinhona, de longe. Eu falei assim pra ele, ó. Pronto, eu pego, eu sou o Del Valle pra mim chega a semifinal. Aí eu postei mil. Aí eu falei. Você falou 5 mil e correu. Eu falei 5 mil pra 2. Porque, ó, o Del Valle pra chegar na semifinal vai ter que pegar o Atlético Mineiro, o Boca, o River. Um grandão aí. Vai chegar. Sobram 16 agora, né? Depois sobram 8, ele vai ter que se bater com alguém aí. Aí ele tem que ser mais 5 pra 2. Ele correu pra doar lá pra Cruz Verde. Aí ele pipocou. Não, Diego, então tá bom. Então vai 1000 mesmo. Pra doar pra Cruz Verde lá. Medrosão.